Olá, meus caros telespectadores das redes sociais. Eu prometi e vou cumprir. Já mandei uma prévia para vocês sobre o que eu pretendo revelar para o Brasil e para o mundo religioso, que Satanás é uma verdadeira utopia. Agora vamos ao segundo capítulo, parte 2. Prestem bem atenção que eu vou fazer com responsabilidade a verdadeira interpretação do capítulo 14 de Isaías. Todas as pessoas inteligentes hão de convir comigo que jamais existiu a intenção do profeta falar para um pseudo-ser que caiu do céu. É mentira. Iniciamos a partir do verso 4 do capítulo 14, parte 2. Então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania. O primeiro procedimento para se ter uma interpretação sem sofisma é usar a arte da interpretação, a hermenêutica, que desenvolve as investigações dos textos, a exegese, que desenvolve a interpretação dos textos, e o complemento indubitável de conhecimentos gramáticos, com toda a responsabilidade, falando a verdade do Eterno na presença do Eterno. Se o intérprete da profecia for honesto, a essência profética jamais achará lugar para um pseudo-ser angelical que caiu do céu. Usando a hermenêutica, ele começaria perguntando: quem escreveu a profecia? Claro que foi Isaías. A mando de quem? Do Altíssimo. Para quem? Para o rei de Babilônia. Pronto. Se é para o rei de Babilônia, já não encontrará lugar para outro personagem. Na verdade, ninguém fica atento para uma investigação sobre o que escutam, o que leem e o que ouvem. Primeiro analisamos a palavra motejo. Estamos no verso 4. Qual foi o intérprete dessa profecia que já tentou para explicar ao seu público o que significa motejo dentro desse contexto? Porque isso começa a desvendar o mistério. O Eterno manda o profeta Isaías proferir o motejo. E esse motejo proferido ao rei de Babilônia. O motejo foi endereçado ao rei e não a um ser angelical que caiu do céu, como dizem os falsificadores da profecia. Aqui exige muita atenção do ouvinte, leitor ou telespectador. Depois que você descobrir o que significa o motejo do profeta para o rei de Babilônia, jamais você aceitará a ideia de que o profeta Isaías falava para um anjo caído. Então, o que é motejo? Vamos entender. Ora, se o intérprete não explicar responsavelmente o que significa motejar dentro do texto profético que está sendo analisado por ele, jamais seu público, ouvintes, telespectadores ou leitores, receberão uma verdade plausível extraída do referido texto profético.
E isso não é típico dos apologistas de Satanás. Notem que o Eterno mandou Isaías motejar ao rei de Babilônia. Se você entender o significado de motejar, você precisaria ir comigo somente até o verso 12 do capítulo 14 para estar completamente convencido de que esta profecia nunca falou de um ser angelical que caiu do céu. Motejar, segundo o contexto formal dessa profecia, é gracejar em forma de escárnio. É falar palavras altissonantes sobre uma pessoa, porém com tom de zombaria. Isso você vai entender quando chegarmos ao verso 12. Então você entenderá que todas as palavras de sublimidade direcionadas ao rei nunca foi uma expressão de elogios, mas um sarcasmo contra o rei de Babilônia, o poderoso que agora, subitamente, escuta um profeta falar nesse tom com ele. Verso 5. Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores. Verso 6. Que feria os povos com furor, com golpes incessantes, e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. 7. Já agora descansa e está sossegada toda a terra, todos exultam de júbilo. Verso 8. Se alegram, até os ciprestes se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Essa é uma alegoria. Seria como se as próprias árvores jubilassem de alegria por causa da queda do rei tirano. Agora eu chamo a atenção dos inteligentes para a expressão desde que tu caíste, começando o grande mistério que está contido no verso 12. Quando chegarmos ao verso 12, nos depararemos com a semelhante frase, como tu caíste do céu. Antes, observem que a frase similar está no verso 8, que diz: desde que tu caíste. Observem que a queda se alude à ruína do rei de Babilônia, pois o contexto explica: depois que tu caíste, os ciprestes, os cedros do Líbano se alegraram, porque nunca mais foram cortados. Pergunto: se essa profecia fosse para Satanás, que tem a ver Satanás com os cedros do Líbano? É claro que se o profeta falasse de um ser mau que caíra do céu, sendo amaldiçoado pelo Altíssimo, certamente esse ser maligno não iria motivar alegrias para os ciprestes e os cedros. Isto quer dizer que as nações que eram oprimidas pelo rei agora estavam sossegadas porque o oprimente houvera caído, ou seja, destituído do seu poder. Então vale salientar que, se o profeta estivesse falando de Satanás, que supostamente caíra do céu,
há milhares de anos, não diria que agora as nações estariam sossegadas? Pois certamente agora é que estariam as nações em grandes aflições, pois caíra na terra o anjo mau e com milhares de espíritos malignos com ele. Mas segundo a profecia, a terra agora estava sossegada e se alegrava, porque o opressor das nações havia caído. Indubitavelmente, não se fala de Satanás, mas do rei de Babilônia. Ele diz: toda a terra agora descansa em paz. Se ele falasse da queda de Satanás, como a terra estaria em paz, tendo caído sobre ela um quadrilhão de demônios? Até os cedros do Líbano diziam: jamais seremos cortados, pois aquele que ordenava nossa ruína está destruído. Então pergunto, o que tem a ver Satanás com madeiras cortadas? Claro que era o rei da Babilônia que oprimia as nações da terra e que devastava as florestas. Vem aí o 3º e o 4º capítulo.